Olá a todos, tudo bem? Quero gravar esses vídeos curtos hoje aqui em sequência para trazer para vocês aquilo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, ok? E hoje a gente vai falar nesses vídeos sobre amor, mas não do jeito que normalmente se fala do amor, falando como um sentimento, né, ou como um conceito até, mas falando do amor como uma atitude. E essa atitude a gente vê em João 3,16 no Evangelho, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que amor é esse? Como é que esse amor funciona? Ele é um sentimento como de um homem para uma mulher? Ele é um sentimento como de um pai para um filho? Ou como de um amigo? Vamos ver isso aí. Para começar, a gente precisa entender que Deus, Ele decidiu por nós. Ele decidiu desde a fundação do mundo em nos salvar, mesmo sem que a gente nem ainda tivesse nascido, mas o Senhor sabia que cada um de nós ia estar aqui hoje. E por isso Ele fez promessas, por isso Ele fez declarações e preparou todo um cenário para que o povo fosse salvo. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que a lei do Senhor fala a respeito do casamento. Estamos falando de amor, precisa falar de casamento. E a lei do Senhor, ela fala que Deus se casou com o seu povo, né? Ele fez um casamento no deserto, tirando o povo do Egito. Porém, o povo, tanto no deserto como depois, durante todas as épocas, o povo pecou, o povo errou, e sempre Deus tratou as pessoas, né, o povo dele como a sua esposa, como a sua noiva. Mas o povo errou. Antes da gente falar disso, eu quero trazer já para você o entendimento aqui. Imagina que um homem, a sua esposa adultera, erra, ele se divorcia dela por ela ter adulterado, mas ele decide então perdoar ela. Só que ela não merecendo. Em vez de melhorar, essa mulher vai cada vez mais se sujando em adultérios, entendendo que o homem, nesse caso, o homem seria um homem correto, um homem certo. E a mulher também. Só que ela errou e motivada pelo erro, ela continuou errando cada vez mais. Quero que você entenda que essa mulher somos nós, tanto homens como mulheres, mas todos pecaram, diz a palavra. Estão longe de Deus porque pecaram. Quando a Bíblia fala de pecado, é a mesma coisa que falar adultério, porque nós temos um marido, que seria o nosso Deus, e nós somos essa esposa, e quando pecamos, nós estamos adulterando. Agora, para a gente entender esse amor, irmãos, a gente precisa ir fundo nesse exemplo. Porque se alguém aqui está assistindo foi traído alguma vez, deve saber o que passou, deve sentir até hoje dor por aquilo que enfrentou. Agora imagina Deus, que deu tantas chances para o povo dele, inúmeras chances, isso falando do Antigo Testamento. Ele continuou preparando um plano para que esse povo pudesse um dia voltar para ele. A gente sabe já que esse povo de Deus, as pessoas voltam através de Jesus. É o Senhor Jesus que foi dado ao mundo. E ele foi dado ao mundo por amor. É uma atitude de amor. Lá no livro de Oséias, a Bíblia diz que Deus se divorciou do povo dele. Tanto a casa de Efraim como a casa de Judá, eles pecaram. E a partir da casa de Efraim, a princípio com a casa de Efraim, Deus se divorciou do povo dele e dispersou esse povo entre as nações. Depois no ano 70 depois de Cristo, foi a vez de Judá também ser dispersa. Quando Jerusalém foi saqueada pelo imperador Tito, né? E destruída, e o templo destruído, não ficou pedra sobre pedra. E a gente sabe que então todas as 12 tribos agora estavam espalhadas entre as nações, se cumprindo o que Deus falou para Oséias e outros profetas também. Mas pegando principalmente Oséias, a gente sabe que Deus se separou desse povo, deu carta de divórcio por causa do pecado, mas no mesmo lugar que ele chama o povo de desfavorecido, de povo não amado mais, porque pecaram, ele diz, chamarei a não amada de amada. E é aí que entra o Senhor Jesus na história. Pois através do sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro da Páscoa, ele trouxe a chance para as pessoas, para todo aquele que crê, poder se casar com Deus de novo.
Lembra que ele falou que com a casa de Judá e com a casa de Israel, as duas casas, ele ia fazer, em Jeremias fala que ele ia fazer uma nova aliança, não uma aliança igual que foi no deserto, mas que ele ia fazer uma nova aliança. Então foi com a morte de Jesus que começa uma nova aliança, inspirada naquela, melhorada, aperfeiçoada. E foi assim através de Jesus, que através do sacrifício de Jesus, que o Senhor ele pôde então cumprir a lei. Lembra que Jesus falou que tudo na lei tinha que ser cumprido, não ia ser tirado nada, mas tudo cumprido? Pois então a lei diz, como eu falei no início desses vídeos aqui, que se a mulher adulterar, ela não pode casar com outro. Ela só vai poder casar se o primeiro marido morrer. Lembrando, essas coisas da lei são sombras daquilo que é verdadeiro hoje, a partir de Cristo. Então, quando o Senhor morreu, ele estava cumprindo a lei ao morrer por nós. Aí entra a atitude de amor, o amor verdadeiro. Pois ele deu a si mesmo por aqueles que ele ama. E quem ele ama? Ele ama todos nós. Ele quer que todo homem se salve, seja salvo. Aí entenda, como a lei diz que o marido precisa morrer para que a esposa possa se casar de novo, a adúltera, Cristo morreu por nós para que a gente possa casar, para que a gente possa casar de novo. Ok? O próprio Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, como diz em João capítulo 1, e morreu por nós. Morreu para cumprir a lei. Agora, com o marido morto, a esposa que somos nós, podemos nos casar de novo. E casar com quem? Casar com ele, num tempo determinado, num dia certo, marcado por Deus. Nós vamos nos casar com o Senhor. Lembra da parábola das virgens, das 10 virgens? Elas esperam um casamento? Não. Né? Somos nós que esperamos esse casamento. Qualquer um que crê, Paulo falou, que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. E essa salvação, irmãos, se concretiza, se completa no dia do nosso casamento, onde nós vamos ser transformados, apresentados a Deus como igreja, mulher gloriosa. Se você quiser saber mais sobre essas coisas que eu falei aqui, você pode ver os estudos que eu fiz, está gravado tudo no YouTube. Acessa lá Delmiro Oliveira e você vai estar acompanhando também os vídeos que eu fiz. São vídeos longos, de meia hora ou mais até, onde eu principalmente explico ali aquilo que eu entendi sobre as duas casas de Israel e sobre as festas de Deus, falando também daí do fim dos tempos e aquilo que vai acontecer no tempo do fim. Ok? Por hoje é isso, eu acho. Tchau, tchau a todos, beleza?